Então, sabe quando a gente acende uma luz em casa? A lógica básica é, tipo, quase intuitiva. É, bem física, né? Exato. O interruptor ali fecha um circuito, a eletricidade corre pelo fio de cobre dentro da parede e a resistência na lâmpada esquenta até brilhar. A gente consegue até desenhar isso num pedaço de papel. Com certeza. É palpável. Mas aí, a gente senta na frente de uma tela, clica num botão para comprar um produto que está, sei lá, literalmente do outro lado do planeta, e a tela simplesmente confirma a transação em uma fração de segundo. E parece que toda aquela lógica física simplesmente desaparece, né? Fica parecendo pura feitiçaria. É bizarro. A humanidade se acostumou tanto com essa conveniência instantânea que, bom, a gente simplesmente parou de enxergar a engrenagem por trás. Sim, a gente clica e espera que a mágica aconteça. Pois é, o nível de abstração da tecnologia de hoje chegou num ponto onde essa complexidade gigantesca da infraestrutura ficou completamente invisível para quem está usando. E o mais irônico é que por trás dessa ilusão de mágica existe, tipo, a engenharia mais dura e pragmática que a gente já criou. E é exatamente essa mágica invisível, essa engenharia dura, que a gente vai desmontar na nossa exploração aprofundada de hoje. Uma missão e tanto, diga-se de passagem. Com certeza. E olha, nós temos aqui uma pilha bem fascinante de materiais para nos guiar. São notas de aulas universitárias, umas transcrições de vídeos e questionários de avaliação de um curso super denso sobre fundamentos de internet e web e introdução às redes de computadores. Um material excelente para entender a base de tudo. A nossa missão hoje é justamente ir muito além daquelas definições básicas de dicionário, sabe? Nós vamos traduzir todo esse jargão técnico chato e entender o como e o porquê das coisas. O que realmente está acontecendo nos bastidores dos cabos submarinos e dos data centers. Então vamos desempacotar isso. Perfeito. É a hora exata de olhar para o que sustenta essa ilusão toda. Porque entender a internet não é só entender de computador, sabe? É entender como a gente conseguiu resolver o problema supremo da comunicação em escala global. Para trazer essa teoria toda de redes e protocolos para algo bem tátil para quem nos ouve, eu pensei em usar uma situação clássica: a compra de um notebook gamer online. Ah, um ótimo exemplo. Bem prático. Né? A pessoa dá um clique, faz um pagamento e o produto está a caminho. O que acontece exatamente quando a tela carrega? A arquitetura de uma aplicação moderna de e-commerce é dividida de um jeito muito inteligente. E a primeira grande fronteira que a gente tem é entre o cliente e o servidor, o famoso front-end e o back-end. Sim, aí já estamos falando de um sistema altamente distribuído. O front-end é aquilo que roda ali no navegador de quem está fazendo a compra. A parte visível. Exato. E o back-end é o cérebro da operação, que fica rodando em um servidor que pode estar a milhares de quilômetros de distância. Eu sei que todo mundo na área de tecnologia adora usar a velha analogia do restaurante para explicar isso. Mas, cara, ela é simplesmente perfeita aqui para a gente visualizar a mecânica. Funciona super bem, é verdade. Tipo, o front-end é o salão e o cardápio. É a interface com a qual a pessoa interage. E nós sabemos que esse salão é construído basicamente com 3 pilares, né? O HTML, que dá a estrutura. O esqueleto da página. Isso. O CSS, que traz todo o design, as cores, as fontes. E o JavaScript, que controla o comportamento e a interatividade da coisa toda. Até aí, tudo muito claro. É o que o cliente vê e toca. Certo. Já o back-end seria a cozinha do restaurante, onde as regras de negócio realmente vivem, onde linguagens pesadas tipo um Java, um Python ou Node.js processam o estoque, calculam os impostos e aprovam os descontos. E a dispensa dessa cozinha toda seria o banco de dados, onde os ingredientes ficam guardados. Exatamente. Mas olha só, o que realmente me intriga, e que o material aborda bem, é como a gente encaixa as APIs modernas nessa história toda. Ah, sim. Essa é a parte onde a analogia do restaurante fica ainda mais interessante. Porque, tipo, a cozinha não faz tudo sozinha, né? De jeito nenhum. Pensa bem, se a cozinha precisa processar o pagamento com a operadora do cartão de crédito, ela não pode simplesmente fazer isso do nada. A operadora é, na verdade, um restaurante totalmente diferente com as regras dele. Nossa, verdade. Então, a API, a interface de programação de aplicações, atua como se fosse um entregador terceirizado. Um motoboy.
Um motoboy esse aplicativo. Ele não sabe como o prato foi feito, não é da conta dele. Ele só pega o pacote com o pedido e leva lá para a operadora do cartão usando regras muito estritas. E normalmente ele se comunica através de protocolos como o HTTP e entrega esses dados todos formatadinhos num padrão chamado JSON. Então esse JSON seria tipo o idioma universal que o entregador fala. Perfeito, é isso mesmo. Independente de a cozinha usar Python e a operadora de cartão usar Java, o entregador leva um papel escrito em JSON que os dois sistemas conseguem ler e entender. Exato. Eles precisam de uma língua em comum, e o JSON serve muito bem para isso. Mas tem um detalhe nas fontes sobre como essa refeição chega lá de volta no navegador que eu achei, assim, brilhante. O navegador não entende nada do que acontece na cozinha, certo? Nada, ele é completamente cego para as linguagens do back-end. Então a resposta tem que chegar mastigada para ele. E pelo que eu entendi dessa lógica moderna, o jeito como a gente mastiga essa informação mudou radicalmente nos últimos tempos. Temos aquela batalha de renderização no servidor contra a renderização no cliente. Exatamente. Historicamente, a gente usava muito mais a renderização no servidor. Que seria o quê? A cozinha mandando o prato inteiro. Isso. Imagina que a cozinha prepara o prato inteiro, monta uma apresentação perfeita e entrega já pronto na mesa. Ou seja, o servidor processa tudo lá do lado dele e envia um arquivo HTML completo, fechadinho, para o navegador só exibir. Entendi. É super seguro, claro, mas exige um processamento enorme do servidor a cada clique que o usuário dá. Faz sentido. E se eu, clicar para ver uma foto diferente do notebook, a cozinha inteira tem que montar um prato novo e mandar a bandeja inteira de novo? Sim, o que é muito ineficiente, né? Super ineficiente. E é justamente por isso que a arquitetura evoluiu para o que a gente chama de SPA, as Single Page Applications, ou, em bom português, a renderização no cliente. Aí a lógica inverte totalmente. O servidor para de mandar o prato pronto, então? Ele manda só os ingredientes crus, os dados brutos lá naquele formato JSON que a gente comentou. E quem cozinha isso no navegador? Quem atua como chefe de cozinha agora é o próprio JavaScript que está rodando dentro do navegador da pessoa. Ele pega esses dados brutos e ele mesmo desenha a interface ali na hora. Uau! Isso deve tirar um peso colossal lá dos servidores centrais. Um peso absurdo. E torna a navegação infinitamente mais rápida e fluida para quem está comprando. Certo, então a gente entendeu toda essa logística do restaurante e como o pedido é processado no software. Mas vamos trazer isso para a realidade física agora. Vamos. A parte dos cabos. Pois é. Se essa cozinha, o servidor do e-commerce, estiver lá no Japão e a pessoa fazendo a compra estiver aqui no Brasil, como que esse pedido viaja fisicamente pelo mundo? Porque, no fim das contas, software não voa, né? Adoro essa frase. Software não voa. Precisamos de hardware. Exato. Sem dúvida alguma. Para o software existir no mundo real, ele precisa de uma manifestação física. E a porta de entrada para essa rodovia global da internet é a placa de rede do dispositivo. Aquela entradinha do cabo. Isso, pode ser uma porta Ethernet conectando um cabo de cobre mesmo, ou aquelas antenas super miniaturizadas dentro do smartphone que se comunicam com o roteador Wi-Fi lá da sua sala. A função dessa placa é quase uma alquimia. Como assim alquimia? Porque ela converte a intenção de compra, os zeros e uns do software, em pulsos elétricos, ondas de rádio ou fótons de luz, e dispara isso através de cabos de fibra ótica. Nossa, de código para luz é muito louco pensar nisso. É fascinante. E aqui eu preciso fazer um papel de advogado do diabo, baseado numa dúvida bem comum que o material de redes sempre levanta. Manda. Vamos supor que eu tenho 2 computadores na mesma sala de um escritório. Eles estão conectados na mesma rede local. Se eu quiser enviar um arquivo pesadíssimo de um para o outro... Os dados precisam dar a volta no quarteirão inteiro. Isso. Eles precisam ir até o provedor de internet e voltar só para chegar na mesa do lado? Não, de forma alguma. E é vital que as pessoas entendam isso, porque a internet simplesmente colapsaria se cada comunicação local precisasse ir até a nuvem pública e voltar. Ia ser um engarrafamento sem fim. Total. É por isso que existem 2 equipamentos com funções completamente distintas na infraestrutura de rede.
Os switches, que são os elementos de comutação, e os roteadores. Mas olha, a impressão que dá para quem é leigo é que os dois fazem rigorosamente a mesma coisa. Os dois são umas caixas cheias de cabos piscando luzes numa sala gelada. Visualmente, sim, são parecidos, mas logicamente eles operam em universos muito diferentes. O switch é o mestre da rede local. Tá. Ele recebe a informação, lê o endereço físico de destino e encaminha aquele pacote de dados direto para a porta correta na mesma rede. É como se fosse a agência de correios interna de um prédio comercial. Ah, excelente analogia. Se você quer mandar uma carta para a sala do lado, o carteiro interno ali do prédio resolve. O pacote nunca sai do edifício. O tráfego não vai para a rua atrapalhar o trânsito da cidade. Então o switch cuida desse fluxo interno para evitar que a rodovia principal lá fora fique congestionada com esse trânsito de bairro. Exatamente. E quando o pacote precisa sair do bairro? Quando o pedido daquele notebook precisa cruzar o Oceano Atlântico? Aí é que entra o roteador. O roteador atua nas fronteiras, ele conecta ilhas. Se o switch lá no escritório vê que o endereço de destino não pertence àquela rede local, ele entrega o pacote para o roteador. Ele terceiriza o problema. Isso! E o roteador, usando o protocolo IP, olha para aquele pacote, consulta umas tabelas gigantescas de rotas para decidir qual é o próximo salto ideal para que aquela informação chegue lá no Japão da forma mais rápida possível. E o que é realmente fascinante aqui é o milagre da interoperabilidade. Como assim? Pensa na escala absurda disso. Nós temos equipamentos fabricados por concorrentes ferrenhos, rodando sistemas operacionais completamente diferentes, mantidos por empresas de telecomunicações distintas, em países com leis diferentes. É um caldeirão de variáveis. E mesmo assim, no meio de tudo isso, um pacote de dados salta de roteador em roteador, atravessa continentes inteiros e chega intacto no destino. Olha, se isso não vira um caos absoluto, tem que existir um método de organização tipo impecável por trás. Com certeza. Não dá para confiar na sorte quando bilhões de dispositivos estão gritando ao mesmo tempo na rede. E a resposta que a engenharia encontrou para organizar essa torre de Babel moderna é um conceito genial que os materiais de estudo chamam de arquitetura em camadas e o processo de encapsulamento. A famosa modularidade. Sem ela, a internet simplesmente não existiria hoje. É complexo demais para ser um bolo só. Exato. A comunicação global é um problema matematicamente impossível de ser resolvido de uma vez só por um único sistema. Então, os engenheiros dividiram esse problema colossal em camadas hierárquicas e cada uma dessas camadas lida com uma parte muito específica da dor de cabeça. Tem um exemplo fantástico nas anotações que ilustra exatamente como isso funciona na prática, e eu adoro ele. Vamos imaginar o envio de um simples palito de fósforo. O palito sendo o nosso dado, né? Isso. O palito é a menor unidade de dado possível. É a nossa intenção de comprar um notebook. Para garantir que esse palitinho chegue a salvo e não quebre ou se perca no mundo, a gente não joga ele pela janela e espera o melhor. Não daria muito certo. Pois é. Primeiro, o sistema pega e coloca esse palito dentro de uma caixa de fósforo. Depois, ele pega essa pequena caixa de fósforo e coloca dentro de uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato vai para dentro de uma caixa de papelão grossa, bem resistente, que por fim é embalada dentro daquelas caixas enormes de fogão. Uma visualização perfeita do que acontece. E cada uma dessas caixas representa uma camada na rede adicionando seu próprio cabeçalho. As caixas não estão vazias, então. Não, de jeito nenhum. A caixa contém instruções. A caixa de sapato, por exemplo, diz como verificar se houve erros no caminho. A caixa de papelão diz para qual continente a entrega está indo. E a caixa do fogão diz como transformar tudo aquilo em sinais elétricos para viagem no cabo. Isso é o encapsulamento. O remetente vai empacotando a informação em invólucros sucessivos antes de finalmente jogar no cabo. É exatamente assim que funciona. Mas, olha só, tem um paradoxo interessante aqui. Colocar um palito de fósforo minúsculo dentro de uma caixa do tamanho de um fogão. Parece um desperdício monstruoso de espaço e de recursos, não? É muita embalagem para pouca carga. Ah, mas espera.
Lá do outro lado, quando essa caixa gigantesca chega no Japão, o receptor faz exatamente o caminho inverso, a demultiplexação. Ele vai abrindo as bonecas russas. Isso. Ele vai tirando a caixa de papelão de dentro do fogão, a de sapato de dentro da de papelão, lendo e processando as instruções de cada etapa, até sobrar só o palitinho lá no meio, intacto. Tá, eu entendi a mágica de abrir as caixas, mas a minha observação sobre o desperdício ainda fica. E eu vi que esse é um dos grandes debates na área. Não vou alegar. Porque se cada camada coloca uma caixa nova com instruções, será que elas não acabam fazendo o mesmo trabalho duas vezes? Tipo, a camada de transporte checando se houve corrupção de dados e logo embaixo dela a camada de rede fazendo uma checagem quase idêntica de integridade estrutural. Sim, do ponto de vista da eficiência pura, parece péssimo, né? Parece que estamos gastando processamento repetido de graça. Bom, sim e não. Conceitualmente, essa duplicação de funções entre as camadas realmente ocorre. E em sistemas que são incrivelmente críticos, redundância é sobrevivência, né? Se um falha, o outro segura. Exato. Se uma camada falhar em perceber um erro, a outra pega. Mas, em muitos casos do dia a dia, essa duplicação é vista sim como uma ineficiência, é um peso indesejado na estrutura. Só que, e aqui está o pulo do gato, os arquitetos de rede aceitam esse pequeno desperdício por um motivo muito maior: a independência das partes, o isolamento. A facilidade de atualização. Isso. Isso desmonta completamente aquela ideia de que sistemas modulares são lentos para inovar. É justamente o oposto, né? Se eu decidir trocar a conexão do meu escritório de um cabo de rede tradicional de cobre para um sistema Wi-Fi de última geração... Você está trocando apenas a caixa externa, a camada mais física de todas. A caixa do fogão e o palito de fósforo lá dentro não faz a menor ideia de como viajou. A aplicação do ícone não precisa ser toda reescrita só porque o padrão do meu roteador mudou. E essa é a grande jogada de mestre do encapsulamento. Uma camada não precisa saber como a outra faz o seu trabalho, ela só precisa saber como se comunicar com a camada imediatamente acima e abaixo dela. Entendi. Foi isso que permitiu que a internet evoluísse da conexão de escada lá dos anos 90 para a fibra ótica de hoje, sem que a gente precisasse reinventar a web inteira do zero. Se essa organização em caixas modulares é tão vital, quais são os nomes reais dessas caixas? Porque, a história da tecnologia é cheia de brigas ferrenhas por padrões. E aqui os materiais apontam para a maior de todas, que é a batalha dos modelos. O modelo OSI contra o modelo TCP/IP. Foi um choque de filosofias gigantesco. Nos anos 80, a ISO, que é a Organização Internacional de Padronização, reuniu comitês de especialistas do mundo todo para criar o referencial definitivo de redes. A cartilha perfeita. Isso. Eles desenharam o modelo OSI com 7 camadas meticulosas: física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Era o sonho de qualquer burocrata. Uma divisão lógica, super exaustiva e teoricamente impecável. Mas aqui eu tenho que provocar e é uma dúvida genuína de quem lê esses materiais. Pode falar. A gente estuda esse modelo OSI a exaustão em qualquer curso de redes hoje em dia. A gente tem que decorar o nome dessas 7 camadas para as provas. Só que, na prática, as fontes deixam bem claro que ele nunca foi implementado comercialmente com sucesso. Não foi mesmo. Então, se o modelo OSI foi, no fim das contas, uma falha de implementação de comitê que não aguentou o tranco do mundo real, por que a gente ainda estuda ele? Não parece um preciosismo acadêmico gigante que não serve para muita coisa na vida prática? Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque você está super certo em questionar isso. O OSI perdeu a guerra comercial de forma bem feia. Demorou muito, né? Demais. Ele demorou para sair do papel porque tentaram padronizar absolutamente tudo na teoria antes de escrever uma linha de código. Mas o modelo OSI se tornou outra coisa muito valiosa. Ele virou o idioma oficial do diagnóstico. Como assim, idioma do diagnóstico? Imagina que o engenheiro de redes chinês precisa conversar com o engenheiro brasileiro sobre onde um sistema está falhando. Eles não usam o código puro para se entender. Um diz para o outro: olha, o problema está na camada 3. E o outro já sabe do que se trata. Imediatamente. Ele entende que é um erro de roteamento, de rede. O OSI serve como mapa universal da teoria.
sabe? Mesmo que o motor rodando por baixo do capô seja outro. Tá, entendi. Ele é o dicionário universal. Mas quem é o motor de verdade que ganhou essa corrida? Como o TCP/IP venceu a guerra se o OSI era o tal do padrão oficial? O TCP/IP venceu pelo pragmatismo puro e simples. Enquanto a galera do OSI debatia teorias na Europa, o TCP/IP estava sendo forjado a ferro e fogo nos Estados Unidos. Mão na massa. Total. Ele foi financiado inicialmente pelo Departamento de Defesa na antiga ARPANET e depois foi adotado em peso pelas universidades na NSF-Net. A filosofia deles era outra. Escreva o código, faça funcionar de verdade, teste na prática, corrija os erros depois. Bem mais ágil. Muito mais. O TCP/IP simplificou tudo. Ele fundiu aquelas camadas teóricas todas e se resumiu a 4 caixas bem mais práticas: acesso à rede, internet, transporte e aplicação. Ele já estava conectando computadores ao redor do mundo muito antes do modelo OSI conseguir finalizar seus manuais de instrução. Então a internet moderna que a gente usa hoje para comprar esse bendito notebook é, na sua imensa maioria, regida pelas regras desse TCP/IP. Exatamente. A fundação é ele. E como exatamente o nosso computador, quer dizer, o software de e-commerce que está lá em cima, na camada de aplicação, fala com essa infraestrutura física de rede que está lá embaixo? O aplicativo tem que conhecer a marca da placa de rede? Felizmente não. Lembra do nosso entregador de aplicativo lá do restaurante, a API? Sim, o motoboy. A comunicação interna do computador usa um conceito muito parecido. Existe uma interface padrão chamada Socket API. Socket de tomada? O sistema do navegador não tenta controlar a rede física. Ele simplesmente vai até o guichê do sistema operacional do computador, abre um socket, que é literalmente como uma porta virtual, entrega os dados do carrinho de compras e diz: manda isso aqui para esse endereço IP, por favor. E a partir daí, o sistema operacional e a infraestrutura TCP/IP assumem toda aquela complexidade chata do empacotamento das caixas. Genial. E falando em endereço IP, tem uma pegadinha ótima nas fontes aqui que costuma derrubar muita gente em discussões e provas sobre internet. Sei bem qual é. Com a evolução absurda da tecnologia, hoje a gente tem supercomputadores, celulares, relógios de pulso e até geladeiras inteligentes conectados. A intuição leva a crer que com hardwares tão absurdamente diferentes, devem existir protocolos IPs diferentes circulando. O raciocínio natural é esse. Tipo, um IP bem levinho para o relógio e um IP super robusto e complexo para o servidor do Google. Mas o material diz que isso é uma armadilha. É totalmente falso. E entender o porquê disso é entender a alma da internet. O protocolo IP, o protocolo de internet em si, é único e universal. Único para todos. Para todos. Claro, hoje nós temos a versão 4 e a versão 6, mas isso é só por uma questão matemática de limite de quantidade de endereços disponíveis. A linguagem estrutural ali é a mesma. Entendi. Porque pensa bem, se a Samsung criasse um IP próprio para as TVs dela e a Apple criasse um IP exclusivo para os celulares dela, a rede deixaria de ser global. Seriam só vários silos privados e isolados. O que seria um pesadelo. Um pesadelo. O IP é a língua franca. É ele quem garante que na camada de internet todos os dispositivos sejam rigorosamente iguais e sigam exatamente a mesma matemática de roteamento. O TCP/IP e essa linguagem franca do IP permitiram plugar redes do mundo todo juntas, criando a nossa querida internet. Só que, ao falarmos sobre isso, nós precisamos esclarecer um erro brutal de conceito que, bom, a grande maioria das pessoas comete todos os dias. E eu me incluo nessa. A velha confusão dos termos. Sim. As pessoas usam a palavra internet como sinônimo da web, do www. E os materiais das aulas são categóricos. Não é a mesma coisa. Não é mesmo. E se a gente conecta isso ao quadro geral da nossa conversa, é fundamental separar a pista dos carros. A internet, com I maiúsculo, é a infraestrutura física e lógica subjacente. A base de tudo. Isso. São as dezenas de milhares de quilômetros de cabos submarinos de fibra ótica sobre os oceanos, são os satélites de baixa órbita voando por aí, as antenas de celular e todos aqueles roteadores gigantescos empacotando e desempacotando fótons o tempo todo. A internet é o solo, a estrada, o sistema vascular. E a web?
a World Wide Web, que a gente digita ali no navegador, onde ela fica. A web é só um tipo de veículo trafegando nessa estrada enorme. Ela foi criada bem depois, no final dos anos 80. A web é apenas uma aplicação, um sistema de hipertextos e documentos interligados. Os sites que você acessa e os e-commerces que a gente usa de exemplo são a web. Quer dizer que a estrada já operava muito bem antes de inventarem esse caminhão específico chamado navegador web. Operava perfeitamente. E, se eu entendi a lógica até aqui, devem existir outros veículos rodando nessa estrada agora mesmo que não tem absolutamente nada a ver com o navegador ou com o www. O nosso bom e velho e-mail, por exemplo. Exatamente isso. Quando um servidor de e-mail corporativo envia uma mensagem para outro servidor usando aquele protocolo SMTP, ou quando grandes máquinas transferem bancos de dados enormes via FTP lá pelas madrugadas, elas estão sim usando toda a infraestrutura da internet. Mas não estão na web. Não estão usando a web de jeito nenhum. Não tem página em HTML, não tem botão bonito para clicar, não tem nada disso. E para garantir que os caminhões novos, os protocolos mais recentes, não destruam os carros antigos nessa via global, existem organizações internacionais super serenas como a IETF, que gerenciam a evolução das regras de trânsito. Como eles fazem isso sem quebrar a internet inteira? Através de documentos colaborativos ultra detalhados chamados RFCs. Eles garantem que todo mundo siga os padrões básicos e que a padronização não trave a evolução das novas tecnologias. Bom, então o que tudo isso significa na prática para quem nos ouve? Significa que quando alguém senta com o café na mão e clica naquele botão verde de comprar, não está apenas ativando um comando simples no app. Esse simples toque desperta um balé invisível e monumental. É a definição perfeita. Um balé tecnológico. O JavaScript roda no navegador comunicando-se freneticamente com APIs. O pedido é encapsulado descendo uma por uma daquelas 4 caixas do modelo TCP/IP empacotadinho para viagem. A placa de rede pega tudo e converte aqueles códigos lógicos abstratos, impulsos de luz ou ondas de rádio. Switches organizam o tráfego no escritório para não travar a rede local, enquanto roteadores com tabelas colossais calculam a rota pelo globo baseado naquele IP universal, que é igual para todo mundo. Tudo acontecendo simultaneamente? Pacotes cruzam oceanos via cabos submarinos, chegam ao servidor certo no Japão, são desempacotados camada por camada, o back-end processa as regras matemáticas no banco de dados da empresa e retorna o veredito final aprovando a compra, fazendo todo esse caminho de volta. Tudo isso em menos tempo do que a gente leva para piscar um olho. É verdadeiramente a maravilha invisível da nossa era moderna. E sabe, o nível de automação que a gente alcançou nos leva a uma última reflexão profundamente provocativa que as entrelinhas dessa teoria de rede sempre apontam nas aulas. O que seria? Nós falamos muito hoje sobre a comunicação iniciada pelo usuário, o humano clicando para comprar um notebook. Mas a fundação de todos esses protocolos em camadas foi projetada desde o início para que dispositivos e sistemas computacionais se comuniquem, e eu ressalto aqui, sem a intervenção humana. O conceito da internet das coisas levado à sua consequência final. Sim, hoje nós nos maravilhamos com a complexidade de um humano clicar para comprar um laptop. Mas em um futuro que, olha, já está se desenhando agora mesmo, a esmagadora maioria do tráfego cruzando esses cabos sob o Atlântico será puramente de máquinas conversando com outras máquinas. Sem ninguém apertando o botão. Exato. Sensores de agricultura no Brasil dialogando autonomamente com sistemas climáticos globais, veículos inteligentes ajustando frotas inteiras em milissegundos, cadeias de suprimentos negociando contratos inteligentemente sem aprovação manual. Essa mesma infraestrutura de switches, roteadores e encapsulamentos do TCP/IP já está gerando uma sociedade digital autônoma paralela à nossa. Uma inteligência sistêmica onde nós, os humanos, sequer estaremos no circuito de decisão do dia a dia. Caramba, a internet deixaria de ser só uma ferramenta de acesso à informação para se tornar o sistema nervoso central e autônomo do nosso planeta. Exatamente. É para lá que os protocolos apontam. Olha, é de explodir a cabeça pensar que o mesmo protocolo pragmático, forjado nos laboratórios dos anos 70, agora é o que dita o ritmo de uma autonomia global futura.
Talvez, sabe, muito em breve, a luz da sala acenda sozinha baseada numa comunicação invisível entre satélites e sensores, antes mesmo de a gente perceber que o ambiente ficou escuro. Não tenho a menor dúvida de que chegaremos lá. Sensacional. Na próxima vez que uma tela demorar um segundinho a mais para carregar seu site favorito, lembre-se desse milagre mecânico e digital que está operando literalmente sob os seus pés, e de que cada camada ali tem um propósito vital. Por hoje, ficamos por aqui com essa análise. Até nossa próxima exploração aprofundada.